Boa tarde, galera. Aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves e hoje em mais um vídeo para vocês vamos falar sobre ovos de galinha. Muita gente tem dúvida aí sobre ovos, se qual ovo que é o caipira, se tem como saber qual que é, como que funciona, como é que é o ovo de granja, se é ruim para a alimentação e etc. Você sabe que o ovo é um ingrediente com presença garantida no prato de todo brasileiro. Ele é considerado um dos alimentos mais completos da dieta humana. Ele é excelente fonte de proteína e tem um preço muito bom, preço acessível para todo mundo. Quase todos os nutrientes que o corpo precisa, o ovo tem. Ele tem vitaminas essenciais, minerais, gorduras saudáveis, antioxidantes, além de outros aminoácidos fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo. E o principal, que é com apenas 70 calorias por ovo. A presença desses nutrientes nos ovos, eles trazem uma série de benefícios para quem consome os ovos. Comer um ovo pode ajudar desde melhorar o humor até o funcionamento cerebral e a saúde visual. Se antigamente, os médicos e especialistas tratavam o ovo como um vilão da saúde, hoje em dia ele é o queridinho dos profissionais da saúde, mas também dos que cultivam a boa forma física. Quem gosta de academia, etc., come muito ovo, vocês já podem ter percebido. Para quem não sabe, a clara ela passou a ser bastante consumida pelo público que frequenta academias de ginástica e também que praticam esportes. Apesar de conter bastante colesterol, a gema também ela foi redimida nesses vilões aí. Estudos científicos mostram que são as gorduras saturadas e não o colesterol as maiores responsáveis pelo aparecimento de doenças cardiovasculares. E até pesquisas recentes revelaram que a quantidade ingerida do bom colesterol presente no ovo em nada interfere neste processo. Mas o que vale, gente, é o bom senso. Uma pessoa saudável comer um ovo por dia não tem problema, não tem impacto algum na saúde de quem consome os ovos. E como é um alimento facilmente perecível, tem que ter alguns cuidados na hora de comprar, na hora de armazenar os ovos. Então, para facilitar, identificar na hora do preparo se o ovo está em boas condições, se precisa de ter algum cuidado na hora da higienização e etc. Vamos falar agora um pouquinho mais, das dicas aqui para vocês que seguem o nosso canal. Então vamos lá. Quais os tipos de ovos que posso encontrar nas feiras e mercados brasileiros? Basicamente, podemos separar os ovos que são vendidos no mercado em 4 categorias, de acordo com o seu modelo de produção, se ele é um ovo caipira, ou colonial, ou de capoeira. Se ele é um ovo orgânico, o ovo orgânico ele é um sistema caipira, mas o orgânico ele já é de aves que consomem somente alimentos que vêm da terra, que não são transgênicos, não são alterados. Milho tem que ser orgânico, a soja, etc. O ovo de galinhas livres de gaiolas, eles não vão ser o sistema caipira solto, mas vão ser livres de gaiolas. E o ovo convencional, que é aquele de granja, certo? O que é um ovo caipira? Como é chamado também de colonial, de capoeira. Então, o ovo caipira é aquele que é produzido por galinhas que não são criadas em gaiolas, tá? Elas podem viver em galpões, podem viver em aviários, galpões com vários níveis que podem ter caixas e poleiros, ou em áreas abertas. E alguns produtores mantêm as galinhas em área aberta durante o dia e à noite recolhe elas para o galinheiro, como é o meu caso aqui também. Ainda a gente não tem nenhuma certificação para esse tipo de produção caipira, mas existe uma norma recente da ABNT que visa garantir um padrão para essa produção, que ela inclui recomendações de alimentação, de ambiente e também o uso de medicamentos, por exemplo. As galinhas que botam os ovos caipira recebem ração 100% vegetal, mas também podem receber outros alimentos complementares, de origem vegetal, como capim, grão, hortaliças, frutas, tubérculos. Como a galinha caipira tem maior liberdade para se movimentar, ela também acaba consumindo em outros tipos de alimentos, como insetos, etc. Mas segundo a norma, restos e sobras de alimentos não podem ser oferecidos às galinhas. Muita gente pergunta aí se pode dar resto de comida. Não pode, não é o ideal, tá? Não pode de jeito nenhum.
Isso aí ocasiona doença nas aves. E o que é um ovo orgânico? Muita gente fala, vou começar uma criação de galinha caipira de ovo orgânico. Então vamos lá saber o que é um ovo orgânico. Ele é um ovo produzido de acordo com um sistema que busca o manejo equilibrado do solo e dos demais recursos naturais e no qual a galinha recebe exclusivamente alimentação com ingredientes orgânicos. O que é isso? Cultivados sem uso de agrotóxicos, de fertilizantes sintéticos ou transgênicos, que é o que eu falei anteriormente, garantida assim a sua certificação como produto orgânico. Esse sistema permite um ambiente em que a galinha se movimente livremente. Em alguns casos, as galinhas são recolhidas para passar a noite em um galinheiro. E, adicionalmente, para receber a certificação que a produção de ovos é orgânica, as galinhas não podem receber nenhum tipo de antibiótico ou medicamentos de crescimento. Esse é o único modelo de produção que apresenta a certificação estabelecida com base em normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. Nesse sistema de produção também é feita a complementação da alimentação da galinha com capim, restos de culturas, frutas, minhocas, insetos que a ave come durante o pastejo. Então esse é o sistema orgânico. E qual a diferença dos ovos das galinhas livres de gaiolas em relação aos ovos convencionais? Essa é uma dúvida também que muita gente tem. Há varejistas aí que oferecem uma categoria chamada de ovos de galinhas livres de gaiolas. Esse tipo de ovo ele é produzido de galinhas criadas em galpões, onde elas podem ciscar, empoleirar-se, bater as asas livremente e botar os ovos em locais que elas mesmas escolherem. Por conta desse cuidado de permitir que as aves se manifestem em comportamento mais próximos ao natural, a produtividade dos animais é mais baixa, o que leva o preço desse tipo de ovo um pouco mais alto do que o ovo convencional, mas mais baixos do que os ovos caipira ou orgânicos. Comparativamente, esse é o sistema de produção mais intensivo, permitindo assim uma maior produtividade. E o que é um ovo de granja ou ovo convencional? Como é que ele é criado, como é que ele é produzido? O modelo mais difundido de produção de ovos no Brasil é a criação de galinhas de granja em gaiolas, diferente do nosso estilo caipira, que é caracterizado por uma alta produtividade. Para que as galinhas botem mais ovos, é muito frequente a aplicação de uma técnica denominada muda forçada, que utiliza o controle de ambiente e uma dieta que, por meio de uso da iluminação artificial e da restrição de oferta de alimentos, em determinados dias, por exemplo, se acelera a produção. Outra técnica empregada para aumentar a produtividade é a debicagem. A debicagem é um corte, uma cauterização do bico da ave para que ela não machuque as outras aves, que elas vão estar ali presas em gaiola, bem apertada, e também não bique os ovos para quebrar e dar prejuízo. Na produção convencional, as aves são alimentadas basicamente com ração balanceada, então não tem nenhum tipo aí de verde nem nada, é somente mesmo ração. E quais tipos de cuidados que os produtores de ovos têm para garantir o bem-estar das galinhas em geral? No sistema de produção de ovos caipiras ou orgânicos, muitas vezes chamados de alternativos, são os mais custosos do que o modelo convencional, em função da sua menor produtividade. Então a ave fica solta, ela vai botar menos, mas ela tem uma saúde melhor. Mas mesmo assim esse sistema é o que está ganhando mais espaço, Todos os criadores aí querem entrar por atender as exigências de mercado externo, e as de um novo tipo de consumidor. Tem muitos consumidores que querem ovos com mais qualidade e exige o bem-estar do animal também na produção dos produtos que compra. Nesses dois modelos, as galinhas não são criadas em gaiolas, o que permite expressar seu comportamento e instintos naturais. Elas podem se movimentar, interagir com outras galinhas, no caso de criações abertas, ter contato com o solo, plantas e outros animais. Então, por esse motivo, elas passam por menos estresse e não precisam sofrer debicagem, que é a corte do corte dos seus bicos. Dentro desses dois modelos de produção, há uma variação enorme de ambientes oferecidos para as galinhas. Há os sistemas mais intensivos, que mantêm as galinhas soltas, mais concentradas e sem acesso a uma área externa mais ampla. Há sistemas semi-intensivos,
que criam as galinhas em um pasto durante o dia e as recolhem à noite para o galinheiro, e sistemas extensivos, que deixam as galinhas soltas no pasto com livre acesso a um abrigo para proteção e descanso, que é o sistema mais utilizado aí na maioria das propriedades aí que não tem controle, né, das aves, que deixam elas soltas, aquele sistema caipira mesmo. Movimentos relacionados ao bem-estar animal vêm questionando o método de produção convencional, que é esse de gaiola, por conta das condições às quais as galinhas poedeiras são submetidas. É uma judiação só, é igual uma máquina de botar ovo, né? Mas no contexto atual, esse método é o que propicia o preço mais baixo de ovo, obtido por meio desse sistema intensivo e focado na alta produtividade. Os ovos de galinha livres de gaiolas, que recentemente passaram a ser oferecidos pelos varejistas, usam um método que pode ser considerado um meio termo, pois melhoram o bem-estar animal em alguns aspectos, permitindo, por exemplo, que as galinhas vivam fora da gaiola, mas por outro lado também, para manter os preços baixos, a produção continua com outras características de sistema intensivo. Para que esse mercado aí consiga oferecer somente ovos caipiras e orgânicos, é preciso aí de um período de transição para que o aumento de produção de ovos caipiras e orgânicos, que é o caso que a gente, nosso sistema de criação, se vários criadores no Brasil afora aí começarem a criar, com certeza o preço vai cair, vai parecer aí, ficar próximo do preço de granja, né? Então vão substituindo gradualmente aí a produção de ovos convencionais e até conseguindo uma produção, um bom volume, e por isso os preços vão ficar mais baixos praticados do que são praticados hoje. Então, para isso, um ponto importante é que os consumidores vejam valor nesse tipo de produto, valorizando o bem-estar animal e, para isso, né, estando disposto a pagar um pouco mais para dar preferência para esses ovos orgânicos ou caipiras. Uma outra pergunta: como posso ter certeza de que os ovos que eu estou comprando são produzidos com respeito ao bem-estar das galinhas que o produziram? Não existe nenhum selo que ateste que o ovo é caipira, mas existe uma certificação para garantir que o produto é orgânico, sendo esse o diferencial deste modelo de produção. Por isso, no Brasil, a maneira de ter certeza que os ovos respeitam o bem-estar das aves é procurando nas embalagens o selo de certificação orgânica, ou Certified Humane, que é um órgão, uma ONG, né? Um órgão regulamentar aqui do Brasil. Eles garantem que o alimento é oriundo de produtores que atendem exigências objetivas de bem-estar animal. Quando o produto não tiver selo de certificação, o produtor pode buscar informações sobre produtos na embalagem, nos canais de comunicação do produtor, nas redes sociais ou nos seus sites, ou até perguntar para o criador, né? Para ver se o ovo é um ovo caipira ou não. E o que são ovos enriquecidos ou fortificados? Qual que é a diferença na produção desses ovos? Atualmente podem ser encontrados ovos qualificados como enriquecidos ou fortificados. Esses ovos são produzidos por galinhas alimentadas com uma dieta diferente da normalmente usada. O exemplo mais comum é o ovo enriquecido com ômega 3, uma gordura boa que traz benefícios, por exemplo, para o cérebro e para o coração. Então, neste caso, as galinhas poedeiras são alimentadas com linhaça, óleo de peixe, algas, óleos vegetais, e que resulta num ovo rico em ômega 3, que é um fato já comprovado aí por estudos científicos, né? E tem ovo caipira que tem a casca escura. A coloração da casca do ovo ela é determinada pela herança genética da ave. Nem todo ovo de casca escura é caipira, e nem todo ovo de casca clara pode ser caipira também. A casca do ovo não vai definir se aquele ovo é caipira ou é de granja. A casca do ovo é a raça da galinha. E não é a raça da galinha que define se aquele ovo é caipira ou não. A raça da galinha simplesmente vai definir algumas características dela, de botar e etc. Agora, o ovo caipira é o sistema que a galinha é criada. Então, um sistema solto, livre de gaiolas, ciscando, tendo uma área de pastejo, esse é um sistema caipira. Muita gente confunde isso. É verdade que o ovo com gema amarela é mais saudável? Não necessariamente, gente. A cor da gema dos ovos varia de acordo com a alimentação das galinhas. Isso, na verdade, é um mito, né? Que a pessoa acha que o ovo com a cor amarelinha, que é
o ovo caipira, a maioria das galinhas caipiras tem a gema mais amarelinha, é mais porque a alimentação delas que faz com que o ovo seja com a gema mais amarela. Quanto mais forte a cor amarela da gema do ovo, maior o número de elementos que foi incluído na alimentação da galinha, como por exemplo capim, grãos, frutas, entre outros. Por conta da crença popular de que a gema mais amarela ela é mais saudável, existem produtores que colocam pigmentos na ração das galinhas que conferem uma coloração mais escura à gema. Então, seja pela diversificação de itens na alimentação da galinha, seja pela inclusão de pigmentos na ração utilizada, não é possível saber quais gemas pela sua cor têm melhor valor nutricional. Tem gente que utiliza aí a beterraba, utiliza a couve, utiliza o urucum na ração das aves para fazer com que a gema fique mais amarelinha. Mas isso é um mito, não vai ter valor nutricional melhor não, vai ser a mesma coisa. Quais os cuidados que eu preciso ter na hora de comprar ovos? Essa é uma pergunta interessante. Então, na hora de comprar ovos, gente, é muito importante observar o período da validade em que o ovo foi produzido, pois se trata de um produto bem perecível. Tem que conferir se a casca não está quebrada, se não está rachada, pois também essa é uma porta de entrada para micro-organismos prejudiciais à saúde. Tem que observar bem isso daí. E também verificar se na embalagem que você vai comprar o ovo, né, tem o selo de Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, do Ministério da Agricultura, ou Serviço de Inspeção Municipal ou Estadual, que indica que foi feita inspeção no espaço e dos equipamentos de produção pelo governo. Esse selo é obrigatório na embalagem de todos os alimentos de origem animal. No caso dos ovos, no entanto, os pequenos produtores com menos de 1.000 aves estão livres da obrigatoriedade do CIF, que é o selo de inspeção federal. Eles podem somente ter o selo aí do município. Isso é fácil, é só ir no seu município que você é orientado, ou procurar também a Emater da sua cidade. Então tem que observar as condições da embalagem, né? Se é de papel, se não tem um mofo ou bolor. No caso das embalagens plásticas, garanta que não há vapor de água condensada em seu interior, quando o seu ovo for lavado ou limpo, alguma coisa assim. Em cada um desses casos, eles podem dar sinais de más condições de armazenamento durante o transporte ou até nos estabelecimentos comerciais, indicando a possibilidade dos ovos não terem sido mantidos sempre em local fresco, arejado, ventilado, sem muita umidade ou em um local refrigerado. Então os ovos eles têm que serem mantidos aí, quem tem a criação, sempre em local mais fresco. Não deixar o ovo no ninho, tirar todo dia, várias vezes ao dia, e manter no local sempre fresco, um ambiente, se puder ter um controle de temperatura, excelente. Se não puder, o local mais fresco possível, porque acima de 26 graus o ovo já começa a fecundar. Então tem muitos locais aí que são muito quentes, pode ser que ele comece a fecundar e aí você vai vender um ovo quase com um pintinho. Como devo armazenar os ovos em casa que a gente comprar? O refrigerador é um excelente lugar para armazenar os ovos, porque ele permite ter uma temperatura aí próxima de 8 graus, né, ou abaixo de 8 graus. No refrigerador, os ovos não devem ficar armazenados na porta, pois a movimentação pode trincar a casca e, consequentemente, permite a contaminação do ovo por micro-organismos. O ideal é armazenar mais embaixo, apesar que a porta da maioria das geladeiras aí tem aquele negocinho para pôr o ovo, né? É difícil alguém colocar em outro lugar. O ideal é colocar na parte de dentro. Eu devo lavar os ovos antes de guardá-los na geladeira? Será que pode? Então nunca lave os ovos antes de guardar na geladeira, gente. Porque isso pode tirar a película protetora que tem na casca e aumentar a chance de contaminação por micro-organismos, entrar nos poros da casca. Eles podem migrar da casca para o interior dos ovos. Então, portanto, não faça a lavagem dos ovos ao guardar na geladeira. Somente lave quando você for fazer o preparo. E nós, criadores, o que temos que fazer? Procurar sempre manter o ninho das galinhas limpo, né, com a cama bacaninha, para quando for colher os ovos não estarem sujos e depois ter que fazer alguma lavagem para poder vender os ovos. Então o ideal é manter o ninho limpo, bem higienizado, com manejo bacana, que aí não precisa fazer nenhuma limpeza, que aquela película protetora ali que o ovo tem vai se manter.
E na hora de preparar os ovos, como saber se eles estão bons para consumo? O consumidor pode em sua casa fazer um teste para saber se a qualidade do ovo que ele tem. Então colocar dentro de um recipiente com água, o ovo fresco ele é pesado e ele deverá rapidamente ir para o fundo do recipiente. Se o ovo não estiver fresco, a bolsa interna de ar que expande, fazendo com que o ovo boie na água. Se isso acontecer, descarte o ovo, pois ele está impróprio para consumo. Então um teste bem simples, até mesmo para a gente colocar para chocar. O ovo que boiar totalmente é um ovo que está impróprio para consumo. O ovo que descer ele está bem fresco. E no caso, para botar para chocar, acima de 10 dias, se o ovo começar a subir, ele já está começando a ficar ruim. Não quer dizer que ele está totalmente ruim, não. Se ele subir direto e ficar boiando, pode descartar que está ruim. E como posso evitar me contaminar com salmonela ao consumir os ovos? Isso aí é interessante. Salmonela ela é uma bactéria que causa doenças em humanos e animais, provocando infecções que geralmente prejudicam o trato gastrointestinal, causando náuseas, diarreias. Quem passou sabe como é que é, vai no banheiro 1 milhão de vezes, fica muito mal. E a contaminação por salmonela pode acontecer por meio da ingestão de diversos alimentos, incluindo os ovos, maionese também, etc. Essas bactérias não sobrevivem a altas temperaturas, portanto, não consuma ovos crus e alimentos preparados com ovos crus. Caso queira preparar maionese caseira ou até mesmo mousse que utilizem ovos crus, por exemplo, prefira utilizar ovos pasteurizados que são vendidos em frascos ou caixas. Para o consumo de ovos, cozinhe bem para que fique bem firme. Também é importante higienizar as mãos para manipular os alimentos para evitar contaminação por salmonela, já que os micro-organismos podem estar alojados até mesmo na casca do ovo. Olha só que interessante. Então espero ter aí tirado algumas dúvidas que muitas pessoas têm sobre ovos, consumo, qual a diferença de um do outro, porque nós que somos criadores, que temos a responsabilidade aí de vender um produto bom, temos que saber também tirar as dúvidas dos clientes, temos que saber explicar e mostrar a diferença de um ovo de outro, de um sistema de outro, porque muita gente tem essa dúvida de ovo caipira, ovo de granja, e essa questão de doenças e etc. Então esse é um vídeo aí procurando tirar essas dúvidas. Espero ter ajudado aí a quem está assistindo esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu, galera!